E aí galera, mais um vídeo para vocês. Hoje a gente vai trazer a diferença aí do garfo rígido para o garfo de amortecedor, beleza? Então vamos saber os prós e os contras, as diferenças dos dois. E no final desse vídeo você vai saber identificar qual dos dois vai ser melhor para o seu objetivo. Então se você gosta de bicicleta, gosta de ciclismo, gosta de tudo que envolve o mundo da bike, esse aqui é o seu canal, Timbal Bike Story. Já se inscreve, ativa o sininho, deixa o teu like aí de antemão. E bora lá pro vídeo. A gente está aqui com os dois modelos, garfo rígido, garfo de amortecedor. Vamos começar falando um pouquinho desse garfo aqui que a gente chama de garfo rígido, tá? O garfo rígido, como o nome já fala, ele não tem nenhum tipo de amortecedor. É um garfo que ele é mais leve, um ponto positivo para ele, certo? Então a frente da bicicleta se torna mais leve e a bicicleta por inteiro, se a gente for fazer o comparativo de bikes com suspensão e bicicletas sem garfo de amortecedor, geralmente as bikes sem amortecedor, no caso com garfo rígido, tornam-se bicicletas mais leves. Salvo algumas exceções que a gente encontra de variações, por exemplo, de garfos rígidos. Por exemplo, esse daqui é com a estrutura toda em alumínio. Porém, a gente encontra garfos rígidos em aço. E aí, com essa questão do peso, pode ser que você encontre suspensões e garfos rígidos com pesos compatíveis, por conta de que o garfo rígido que você está comparando é um garfo aí em aço. Então, é um garfo pesado, digamos assim, tá? Então, o ponto principal geralmente é um garfo mais leve em relação ao garfo de amortecedor. Outro ponto positivo da suspensão é que a bicicleta vai ficar mais rápida. Como assim, Ramon? A bike vai ficar mais rápida? Não só pelo fato dela ficar mais leve, porque geralmente as bikes mais leves são bikes que são geralmente mais rápidas, mas não por conta disso, mas por conta de que a bicicleta ela não vai ficar absorvendo os impactos aí. Como assim, Ramon? Isso mesmo. A bicicleta, quando você pedala na bike, você gera uma força ali no pé de vela. No garfo rígido, essa força vai sendo toda transferida ali, aquela energia, para a bicicleta pedalar, certo? Para a bike ir para frente, para impulsionar a bike. Com o garfo de amortecedor, diferente do garfo rígido, aquela força que a gente faz no pé de vela é meio que absorvida também na suspensão quando ela está ativada, quando ela está ali fazendo o trabalho dela de amortecimento. Então, aquela energia ela vai sendo um pouco dissipada na própria suspensão, deixando assim a bicicleta menos ágil, certo? Pelo fato de que ela vai absorver ali aquela força que você está colocando, e aquela força ali ela está sendo ali meio que dissipada por conta do amortecedor. Então a bicicleta vai ficar mais lenta, geralmente com o garfo de amortecedor em relação ao garfo rígido, tá? Então a gente falou de peso, falou de performance, e a gente tem também essa questão da frente da bicicleta ficar mais leve. Então, por exemplo, caso você queira ultrapassar alguns tipos de obstáculos, eu utilizo a bicicleta para transporte urbano, transporte diário e tal. Vou precisar, por exemplo, às vezes pular uma calçada, às vezes a gente tem um buraco na via, um gelo baiano, alguma coisa desse tipo, e aí a gente usa daquela técnica de puxar a frente da bike para diminuir o impacto ali da frente da bicicleta. Então, geralmente os garfos rígidos, caso você queira puxar a frente da bicicleta, ela torna a frente da bicicleta mais leve. Então você consegue ter essa manha ali de puxar mais fácil com a frente da bicicleta mais leve, beleza? Então, é outro ponto positivo aqui. Indo para o garfo de amortecedor, a gente tem aqui um garfo que vai deixar a bicicleta mais confortável de rodar. Como assim, Ramon? Sabe aqueles impactos, buraco, aquele desnível da calçada, tá rodando na ciclofaixa aí, a gente tem as belezas aí da construção civil, a galera que fazem a ciclofaixa às vezes fazem com um desnível gigante, às vezes é quase um degrau, e aí o amortecedor vai cumprir esse papel de absorver esses impactos, deixando a pedalada muito mais confortável. Esse aqui é o ponto positivo e o principal ponto que a gente geralmente faz aí a escolha pelo garfo de amortecedor, deixar a bike mais confortável. Além disso, você tem uma leitura de terreno melhor. Como assim, Ramon?
Geralmente, quando os amortecedores trabalham do jeito que é para ser, trabalham de forma correta, você tem ali, ó, o pneu sempre em contato com o solo. Como assim? Você passa por um buraco, a suspensão vai subir e ela vai descer quando voltar ao nível normal. Então você tem sempre uma bicicleta, geralmente com mais tempo de contato com o solo. Isso faz com que você não perca ali a direção da bicicleta. Diferente do garfo rígido, quando você tem um impacto, ele pula. A bicicleta ela pula à frente da bike, a suspensão não. Ela vai absorver o impacto, ler aquele terreno desnivelado. Então você tem a frente da bike, onde tem a direção da bicicleta, na sua mão. Então você não perde o contato com o solo, não perdendo assim a direção da bicicleta com o garfo de amortecedor. Então você tem uma pilotagem muito mais segura, porque você vai ter ali aquela questão do contato do pneu com o solo sempre, certo? Muito mais tempo em relação ao garfo rígido, tá? Então a gente tem um conforto, a gente tem uma dirigibilidade maior, e aqui você tem também uma bicicleta mais segura de rodar. Como assim, Ramon? Quando a gente tem aquele impacto, esse impacto ele é distribuído para o garfo, que passa para o ciclista, certo? E geralmente quando esse impacto é muito forte, a gente perde o contato às vezes com o guidão. Às vezes o pulo da bike ali, você meio que o impacto é indo para a sua mão e para as articulações, lógico. Aquilo faz com que às vezes você perca um pouco de contato do guidão da bicicleta. Então, pelo fato da suspensão ela absorver esse impacto, o impacto que chega para o ciclista é muito menor. Então a possibilidade de você tirar o guidão da mão por conta de um impacto brusco desse é muito menor. Por isso que a bicicleta com um garfo de amortecedor se torna assim mais segura nesses casos, certo? Então mais um ponto positivo aí para a suspensão. E aí a gente tem várias suspensões que tem aí, no caso, a travazinha. Ramon, para que vai servir essa trava? Sabe aquele lance que a gente acabou de dizer, que a bicicleta se torna mais rápida porque com o garfo rígido, porque o garfo não absorve aquele impacto e toda a força que você imprime na pedalada vai para a bicicleta impulsionar? Você tem também esse artifício no garfo de amortecedor com a trava. Então você consegue ter um garfo rígido no mesmo equipamento, beleza? Então você consegue também ter uma bicicleta, quando for para performar melhor, ser mais rápida, você consegue deixar a suspensão rígida em alguns casos. Por exemplo, essa tem essa funcionalidade e muitas outras também. Então você consegue ter aí tanto o amortecimento quando for necessário, e quando você tiver num plano, quiser que a bicicleta desenvolva mais, você pode travar a suspensão. Porém, qual que é a desvantagem do amortecedor? É o peso, certo? Você tem uma bicicleta mais pesada, se a gente for fazer o comparativo, as suspensões geralmente são mais pesadas que os garfos rígidos, apesar de que essa daqui ser uma espiga em alumínio, uma suspensão AA, ela é mais leve do que as outras de entrada. Mas se a gente for fazer o comparativo com o garfo de rígido que a gente acabou de mostrar, ela é mais pesada sim. Então esse é um ponto negativo no caso dos amortecedores. Outro ponto negativo são a questão do custo, tanto de manutenção quanto o custo para você comprar esse equipamento. Geralmente os garfos de amortecedores, garfos de suspensão de melhor qualidade, são garfos mais caros, se a gente for fazer o comparativo com os garfos rígidos. Ah, Ramon, mas tem garfo rígido que é mais caro do que um garfo de amortecedor. Se a gente for fazer o comparativo de garfo rígido top com amortecedor de entrada, sim, os garfos rígidos mais top são mais caros que os amortecedores de entrada, mas a gente vai fazer o comparativo de níveis de garfo de qualidade parecidos. Então, quando você tem um garfo rígido top, você tem que comparar com a suspensão top também. Então, sempre a suspensão ela vai ficar mais cara do que o garfo rígido. Então, para você adquirir um garfo de amortecedor, é mais caro do que um garfo rígido, principalmente de qualidade. E para dar manutenção, qual é a manutenção que o garfo rígido dá? O garfo rígido não tem praticamente manutenção nenhuma, zero. O que você tem que ficar reparando, no caso, tomando cuidado, é com relação ao desgaste do próprio garfo. Se tem alguma trinca, se está oxidando, se tem folga na caixa de direção, e a única coisa que você vai lubrificar é o movimento do garfo. Essa parte aqui, ó, a parte onde ele vai entrar em contato com o quadro da bicicleta. Então aqui não tem manutenção nenhuma, a não ser você observar as soldas, se está tudo ok,
se tem alguma folga, e aí, no caso, o problema é na caixa de direção. Então, essa acaba sendo uma desvantagem do garfo de amortecedor. E, Ramon, qual que é a desvantagem do garfo rígido? Primeira desvantagem, a bicicleta ela vai se tornar mais rígida, então aí já tem praticamente todas as desvantagens dela. Você fica com a pedalada menos confortável, todos os impactos vão ser bruscamente transferidos para o ciclista. Você tem uma bicicleta, geralmente se você for rodar com essa bike nos terrenos mais acidentados, você não tem muito controle dessa bike, você vai sentir todos os impactos, certo? E aí vai para a tua necessidade, beleza? Eu não vou, por exemplo, comprar um garfo rígido para rodar numa trilha, tá? Só se for uma trilha onde não tenha muito buraco, é mais carroçal e eu quero uma bicicleta para ser mais ágil. Aí eu vou rodar com um pneu mais largo, com calibragem mais baixa, fica a dica aí, com a calibragem mais baixa, e vou ter uma bicicleta leve, rápida, e quem vai fazer esse papel de amortecimento é a própria roda da bicicleta, é o próprio pneu, que vai fazer a leitura do desnível ali, que não deve ser tão grande. Aí nesse objetivo você pode usar um garfo rígido nesse caso, já que você tem uma técnica melhor, você já sabe ali as manhas de diminuir o peso da bicicleta, os impactos aí na hora da pedalada, aí sim, nesse caso, você pode pensar em rodar num garfo rígido nesses locais, tá? Quero rodar no asfalto, quero rodar, quero performar melhor, quero velocidade, vou de garfo rígido. Quero deixar minha bicicleta mais leve, vou de garfo rígido, beleza? Então, fica aqui a dica. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Tentei explicar o máximo possível qual que é a vantagem de um e de outro e a desvantagem também. E espero que, após esse vídeo, você entenda corretamente qual é a sua necessidade e aí escolha o garfo melhor para você. Porque eu vejo muita gente, por exemplo, rodando só em asfalto com garfo rígido, com garfo de amortecedor, deixando a bicicleta, por exemplo, mais pesada, deixando ali a bike com a manutenção mais cara, sem nenhuma necessidade. Podendo, por exemplo, colocar um garfo rígido, que vai ser mais barato, digamos assim, e vai trazer mais velocidade, mais agilidade, uma bicicleta que vai performar melhor, enfim. Talvez você não tenha necessidade de um garfo de amortecedor. E vice-versa. Uma galera rodando com garfo rígido, fazendo umas trilhas loucas aí, então não tem essa necessidade. Então, veja qual é a sua necessidade, veja qual é o teu objetivo e escolha o garfo correto para você, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. Se gostou, não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. É super importante essa interação. E, pessoal, ficou com alguma dúvida? Todos os nossos contatos vão estar embaixo. Telefone, nosso WhatsApp, e-mail, enfim. Nosso site também, caso você queira ver todas as opções de garfo rígido, garfo de amortecedor que temos também no nosso site. E fica aí a dica. Um abraço e até o próximo vídeo.